pessoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula nossa. Agora a gente vai falar sobre raízes racionais. Na última aula a gente falou sobre raízes não reais e o que acontecia quando a gente tinha uma raiz não real numa equação polinomial de coeficientes reais. A gente não pode esquecer desse detalhe. Aqui a gente vai falar sobre raízes racionais. Então, vamos lá, qual é a condição? Imagine que você tem uma equação polinomial p de x igual a zero, onde p de x é um polinômio de grau n, a gente sabe pela definição da equação polinomial, n é maior ou igual a 1, e se possui grau n, quer dizer que o coeficiente que acompanha o x elevado a n lá no polinômio, ele é diferente de zero, senão eu não caracterizaria esse grau n, e além disso, a condição aqui que a gente também não pode esquecer agora é com coeficientes inteiros. Então, eu tenho uma equação polinomial de grau n com todos os coeficientes inteiros, ok? Suponha que essa equação possua uma raiz racional. Como é que é o número racional? É um número do tipo p sobre q, né? Onde p e q são números inteiros. Obviamente, o q não pode ser zero, porque eu estou dividindo por q, eu não posso dividir por zero. E também a gente faz a observação de que p e q são primos entre si. O que significa isso? Significa que não há fatores em comum em p e q, porque se tivessem esses fatores em comum, eu poderia simplificar essa fração e chegaria numa fração mais simplificada. Enfim, todo número racional pode ser escrito como a razão de dois números inteiros, com esses números inteiros primos entre si, e o número que fica no denominador não pode ser zero, beleza? Então, a gente está supondo que, dado uma equação polinomial, exista uma raiz racional do tipo p sobre q. Vamos ver o que acontece quando a gente tem essa informação de que existe essa raiz. Então, muito cuidado. A gente está partindo do pressuposto de que existe uma raiz racional para uma equação polinomial de coeficientes inteiros. Beleza. Então, se existe essa raiz, significa que essa expressão aqui é verdadeira. Ou seja, quando eu substituo p sobre q no lugar de x, no meu polinômio de grau n, né? Lembrando, aqui esse an é diferente de zero, porque senão eu não teria grau n. Na hora que eu substituo p sobre q no lugar de todo x aqui, essa equação ela vai ser satisfeita. Então, a minha condição está garantindo que isso aqui é verdade. Beleza. Se isso é verdade, agora a gente vai fazer algumas implicações, tá? Não precisa saber reproduzir essa demonstração. O que a gente vai usar na prática é a conclusão em que a gente vai chegar, ok? Se quiser acelerar esse processo, é só pular para a conclusão. Mas é interessante a gente ver como que a gente chega nela. Então, vejam só. A partir dessa expressão aqui, vocês concordam que eu posso dividir essa expressão? Eu vou, numa próxima linha aqui, se eu conseguir escrever ela, eu vou dividir essa expressão por, aliás, vou dividir não, eu vou multiplicar, tá? Eu vou multiplicar essa expressão por q elevado a n. Tá? Vou multiplicar cada termo aqui por q elevado a n. Vamos ver onde que a gente chega. Vejam se está certo isso que eu escrevi aqui. Aqui eu tenho p elevado a n sobre q elevado a n. Na hora que eu multiplico por q elevado a n, eu vou simplificar esse cara que está no denominador. Vai ficar só a n vezes p elevado a n. Aqui no segundo termo, eu tenho q elevado a n menos 1 no denominador. Quando eu multiplico por q elevado a n, vai sobrar um q em cima. O p elevado a n menos 1 continua, o a n menos 1 continua. Eu vou fazer isso em todos os termos, até chegar aqui no a0, vai ficar a0 vezes q elevado a n. E essa expressão, ela continua sendo verdadeira. Eu simplesmente multipliquei por um número, né, diferente de zero, porque q é diferente de zero, então eu multipliquei por um número diferente de zero a minha equação inteira. Então, eu mantive uma verdade ainda verdadeira. Beleza? Agora é o seguinte, a partir daqui, eu posso ter dois caminhos, eu posso escolher duas coisas.
eu posso ou isolar, vou colocar assim, ó, isolar o AN P elevado a N, ou eu posso isolar o A0 Q elevado a N. Tudo bem? Não ficou bonito, né? A0 Q elevado a N. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou isolar nessa expressão aqui, esse termo, tá aqui, ó, AN vezes P elevado a N, ou eu posso isolar esse cara aqui, A0 Q elevado a N. Eu vou fazer as duas coisas. Vejam só. Aqui, nesse primeiro, eu fiz isso, tá dando pra, não tá, quase não está dando para ver, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Então, nessa primeira possibilidade, eu isolei a NP elevado a N. Fazendo isso, todo o resto vai para o lado esquerdo. E aqui eu ainda consegui, como todos os termos têm o fator Q, eu coloquei menos o Q em evidência, né? Porque quando eu passei para cá, ficou tudo menos, coloquei um Q em evidência, sobrou tudo isso aqui. Tá? Não importa muito, pode dar uma conferida aí para ver se eu escrevi corretamente o que sobrou, mas tudo isso que sobrou aqui, eu vou chamar tudo isso aqui, tudo isso que sobrou, de um número alfa. Beleza? Agora vejam só, P é um número inteiro, Q é um número inteiro, e todos os coeficientes, AN-1, A2, A1, A0, todos os coeficientes são inteiros, pelas condições do exercício, né, da suposição. Então, se tudo aqui é inteiro, eu posso afirmar com certeza que esse cara aqui, alfa, é um número inteiro. Beleza? Deixa eu só tentar fazer uma letrinha razoável. Então, esse alfa, tudo isso aqui, é um número inteiro. Se eu tivesse feito a outra opção seria isolar o A0Q elevado a N. Para isolar esse A0Q elevado a N, todo esse resto aqui viria para o lado direito. E aí aqui, todos os termos têm o fator P para eu colocar em evidência. Colocando P em evidência, vai sobrar esse monstrinho aqui. Podem dar uma conferida aí para ver se está certo, mas não importa muito, porque eu vou chamar tudo isso aqui que sobrou simplesmente de um número beta. E de novo, como P é inteiro, Q é inteiro, e todos os coeficientes, AN, AN-1 até A1, todos são coeficientes inteiros pelas condições da minha suposição, eu posso dizer que fazendo potências de números inteiros e somando, eu vou continuar com um número inteiro. Então, esse beta também é um número inteiro. Então, independente do caminho que eu tome, eu vou chegar aqui no primeiro, AN, P elevado a N, vezes menos Q vezes alfa, e aqui A0, Q elevado a N, igual a menos P vezes beta, partindo do pressuposto de que P sobre Q é a raiz da minha equação polinomial. Então, no fim das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa expressão aqui. Ou seja, AN vezes P elevado a N igual a menos Q vezes um número inteiro. E A0 vezes Q elevado a N é igual a menos P vezes um número inteiro. Tá? Essas duas equações, elas são verdadeiras, de acordo com a nossa suposição. Beleza? Então, eu vou pegar tudo isso e esconder de vocês para eu poder ganhar um pouquinho de espaço. Ganhando um pouquinho de espaço aqui, vejam só o que aconteceu. Supondo que eu tenha uma raiz racional, eu cheguei nessa expressão aqui, que eu vou melhorá-la um pouquinho. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que AN vezes P elevado a N dividido por Q é igual a menos alfa. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se eu pegar a n vezes p elevado a n e dividir por q, eu vou obter um número inteiro.
tá? Independente do sinal de alfa aqui, menos alfa, vai ficar, esse menos aqui não quer dizer que é negativo, tá? Porque eu não sei quanto vale alfa. Pode dar um valor positivo ou negativo, mas com certeza é inteiro, porque o oposto de um número inteiro continua sendo inteiro. Mas o P e Q não são primos entre si, ou seja, não dá para fazer uma simplificação de P sobre Q. Eu não consigo, porque não há fatores em comum aqui. Então, para que eu consiga um número inteiro, eu devo conseguir dividir o AN por Q. Então, o que está escrito aqui é que, na verdade, o Q divide o AN. Para poder esse resultado dar inteiro, significa que o Q divide AN. Beleza? Só que eu não vou deixar aqui isso escrito, porque eu vou usar mais uma parte aqui. E vou dizer o seguinte, deixa eu pegar o amarelo. O que eu posso dizer, por outro lado, dessa outra equação aqui? Está escrito A0 vezes Q elevado a N, A0 vezes Q elevado a N, que se eu dividir por P, vai dar um número inteiro, porque beta é um número inteiro, o oposto de um número inteiro continua sendo inteiro. Mas como P e Q são números primos entre si, significa aqui que para obter esse número inteiro, a única possibilidade é que o P divide o A0, ok? Então, resumindo a história, partindo do pressuposto de que existe uma raiz racional do tipo P sobre Q, numa equação polinomial de coeficientes inteiros, eu posso concluir que o número Q com certeza divide a N. E o número P com certeza divide a 0. É isso que a gente tem que lembrar. E isso é uma propriedadezinha que a gente pode escrever sobre as equações polinomiais. Resumindo, se uma equação polinomial P de x igual a 0, onde P de x é um polinômio de grau n, a gente sabe que n é maior ou igual a 1, com coeficientes inteiros, não pode esquecer desse detalhe, se não tiver coeficientes inteiros, essa regrinha já não vale. Se essa equação polinomial possui uma raiz racional do tipo P sobre Q, isso significa que P e Q são inteiros, P e Q primos entre si, então P é um divisor de A0 e Q é um divisor de AN. A gente vai poder utilizar isso aqui para resolver exercícios, e é o que eu vou fazer na segunda parte dessa aula, ok? Espero que tenha ficado claro e até daqui a pouco.